amiguinhas. Vamos começar agora o PET 3. PET, volume 3, do primeiro ano, primeira semana. Nós vamos começar a falar sobre dinâmica. A gente viu até agora, no PET 1 e no PET 2, e no início do ano, cinemática. Estudar os movimentos, preocupando com as consequências. Velocidade, aceleração, deslocamento, esse tipo de coisa. Mas, nós aprendemos agora aceleração, movimento acelerado. De onde vem essa aceleração? Alguma coisa provoca a mudança de velocidade. Alguma coisa provoca a alteração do movimento. Quem que então é a causa do movimento? Quem? A gente chama de força. Então, força é um agente físico vetorial. Então, olha lá. É a primeira perguntinha que eu coloquei aqui, ó. O que é força, tá? Força é um agente físico vetorial que provoca a alteração do estado de movimento. Tá parado? Você quer que movimenta? Dá um peteleco, uma força. Quer manter em equilíbrio? Coloca várias forças e se você consegue, igual cabo de força. Você consegue manter aquele corpo em equilíbrio, tá? Isso a gente chama de dinâmica. Dinâmica, então, é a parte da física que estuda a causa do movimento, tá? E nessa dinâmica a gente vai conhecer as 3 leis de Newton. Isaac Newton era um matemático, filósofo, físico, blá, 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 blá. O cara era fodão. Foi ele que conseguiu, analisando, assim, usando a matemática com bastante afinco e fazendo análise de tudo da natureza. O que ele fez? As leis, tá? E tudo que vira lei é porque você não pode voltar atrás com aquela situação. Então, o que é força? É um agente físico vetorial, tá? Uma grandeza física vetorial, que é a causa do movimento, ou da falta do movimento, né? E a unidade a gente chama de Newton, tá? E é representada pela letra N maiúsculo. Cite exemplos de força. A mais conhecida nossa é a força-peso, tá? Existe força de atrito. Existe força elástica. É quando você pega uma mola, aperta, você sente aquela força. Tanto é que os carros têm um amortecedor, é devido à força de mola. Não é mola de, né? É outro tipo de mola, mas é mola. Vários tipos de elástico que você pode esticar, você sente que tem aquela força, tá? Existem alguns equipamentos que a gente considera ele, até para pesar, para marcar a massa do material, é usado, um pêndulo, no caso, com um formato de mola, a gente chama de força, no caso, está usando a força elástica, mas você vai calcular a massa daquele corpo, tá? Então, força elástica, força elétrica, força magnética, etc. Tem vários tipos de força, tá? Agora, o que são as leis de Newton? Bom, é o que ele observou na natureza e que tem a ver com essa fundamentação de causa do movimento, tá? Aí ele analisou as 3 leis e ele sistematizou, sistematizou, viu? Eu sempre falo errado, mas eu sei que tem graça. Tá? Ele fez as 3 leis e deixou bem marcado para todas as engenharias utilizarem e a partir disso não ter tanto problema, tanto acidente, tá? A partir das leis. A primeira lei, a gente conhece ela como inércia. A inércia é aquela que nós vamos estudar agora, nessa primeira semana. É muito fácil, muito simples. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, você está no ônibus, segurando aqui. O ônibus está numa certa velocidade. O ônibus freia. É você que freou? Não. Então você vai continuar. Por isso que você tem que estar bem protegido com o cinto de segurança no carro. Porque se está a 200 km por hora no carro, o carro bate, você vai ser projetado. Mas você não está sendo projetado. Você está continuando o movimento retilíneo uniforme. Você está no carro, o carro faz uma curva, você tende a manter em linha reta. Você sente que você está sendo projetado, mas não está sendo projetado. Isso é a inércia. A segunda lei de Newton, a gente chama de lei da dinâmica. Nós vamos estudar ela na segunda semana. E a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Nós iremos estudar ela na terceira semana. É muito fácil, não vamos falar delas agora para não confundir vocês. O que é força resultante? Força resultante, vou pôr um corpo aqui. Você tem um corpo aqui, aí você tem uma força para cá, uma força para cá, uma força para cá, uma força para cá. Lembra que eu falei que força é vetorial? Então vamos colocar aqui, ó, F1, F2, F3, F4. O que é força resultante? Força resultante, ó.
força resultante é a somatória das forças que estão atuando lá. Esse símbolo aqui que parece um E esquizofrênico chama somatória. Como que eu vou fazer ali então? Ó, F1 mais F2 mais F3 mais F4. Aí se tivesse infinitas, mais Fn, todas. E é uma soma o quê? Vetorial. Lembra? Bundinha na cabecinha, igual a te ensinou no primeiro bimestre. O que é equilíbrio? Equilíbrio, gente, é quando essa soma dessas forças foi igual a zero. Zero, nulo. Aí você imagina, se somar todas essas forças aqui, apesar de elas estarem sendo aplicadas, todas, e der zero, esse corpo vai ficar o quê? Parado, quietinho, bonitinho, tá? A gente faz assim, ó. Ó, o que é equilíbrio? É quando a somatória das forças é igual a zero. Precisa pôr essa zero. Isso é equilíbrio, tá bom? Fácil, não é? Nós vamos agora aprofundar na inércia fazendo as atividades. Bora lá? Fica firme. Nós vamos dar conta disso. Para poder fazer as atividades? Bom, a gente falou sobre força, deu uma explicada sobre inércia, né, no geral. Vamos pensar que força, eu falei que ela é lida em Newton. Então, 1 Newton. O que significa 1 Newton? É a massa de 1 quilograma com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, é como se você tivesse 1 quilograma com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, tá? Você imagina um pacotinho de sal. É 1 Newton. Agora, existem umas outras unidades que são muito usadas também, que a gente chama de KGF. 1 KGF. Como que a gente lê? 1 quilograma força. 1 quilograma força vale 9,8 newtons. Em alguns exercícios é dado que 1 KGF é aproximadamente, a gente põe esse tio aqui em cima, 10 newtons, tá? Só isso. E voltando a falar sobre a inércia. A inércia é a tendência que o corpo tem de manter aquela situação de estado de repouso ou de movimento. Se o corpo está parado, tende a permanecer parado. A não ser que alguém venha e dê o peteleco. Se o corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Lembra das situações. Então, a inércia é a tendência de permanecer no estado em que se encontra de repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Isso livre de forças externas. Como eu falei, o corpo está aqui parado? Tá. Se não aparecer nenhuma força externa, ele vai continuar parado. Se você vier e der um peteleco nele aqui, movimentou. Saiu da inércia, né? Mas ele tende a permanecer parado. Você vê com uma força. Você está no ônibus, segurando. O ônibus dá uma freada de uma vez, você tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Você está segurando, por isso que você não cai. Agora, se você não segurar, você vai cair. Porque a tendência é que o seu corpo é a força externa the things I won't belong there. You've seen the streets I'll never walk. These happy faces are piecing